Fala pessoal, tudo bem? Temos agora uma questão interessante, né? Ele pega uma circunferência, desenha algumas cordas, marca ângulos de 40 graus e 30 graus para fora dessa circunferência e pergunta qual que é esse ângulo X, que é comum aos dois triângulos que ele desenhou, né? Tem triângulos grandões aqui e aqui, e o ângulo X é o ângulo de vértice comum a esses dois triângulos. Então, primeiro, é interessante que a gente comece a brincar um pouquinho com ângulos externos aqui nessa figura, né? Você vai concordar comigo que se eu olhar para esse triângulo inicialmente, esse ângulo de vértice aqui para fora, ó, ele é ângulo externo do triângulo. Se ele é ângulo externo, o valor desse ângulo é a soma de dois dos ângulos internos da figura, que é o x mais o 40. Então, eu vou marcar esse cara como x mais 40 graus. Perfeito. Vai ser difícil você resolver essa questão só olhando para o ângulo x inteiro. Então, eu vou propor que a gente ligue essa corda, né, do vértice onde está o ângulo X até a outra pontinha aqui, né, que é onde os triângulos se cruzam, para a gente conseguir olhar para cada um desses pedaços que formam o ângulo X. Se eu chamar esse pedaço de cima de A e esse pedaço de cima de B, a gente consegue encontrar associações mais interessantes dos ângulos que formam a figura. Por quê? Porque esse ângulo A e esse ângulo B são ângulos inscritos na circunferência. Você vai concordar comigo que o pedaço que a gente chamou de A está inscrito nesse arco, né? O pedacinho aqui, ó, do ângulo A enxerga esse arco de circunferência. Como um ângulo inscrito tem metade da medida do arco que ele enxerga, esse arco eu vou marcar como sendo um arco de medida 2A. Da mesma maneira, eu posso olhar para o ângulo B, que é um ângulo inscrito na circunferência. Tá, o ângulo B enxerga este arco. Como o ângulo inscrito tem metade da medida do arco que ele enxerga, esse arco eu vou chamar de 2B. Pô, interessante. Mas o que ajuda a gente, né? Ou saber as medidas desses dois arcos de circunferência. Então, se o exercício envolve ângulos e o exercício envolve circunferências, sempre é um recurso você observar esses arcos e tentar tirar alguma conclusão a partir deles. Por isso que eu fiz a divisão do ângulo x em duas partes, né? Para eu conseguir aproveitar esses arcos que fazem parte, que estão dentro de cada um dos triângulos que aparecem na figura, e para a gente conseguir usar cada um desses pedaços de um jeito mais eficiente. Porque quando eu olho só para o arco inteiro, né, que o x enxerga, que seria esse arcão aqui gigante, o 2A mais 2B, eu não consigo encontrar, com vértice em pontos que já estão marcados na figura, nenhum ângulo que enxergue esse arco. Eu não consigo traçar algum outro ângulo inscrito que esteja virado para o arco de medida 2x inteiro. Mas quando eu penso nos pedacinhos azul e verde desse arco inteiro que o x enxerga, dá para a gente aproveitar essas medidas em outros lugares. Por quê? Com o vértice aqui nesse ponto, né? Com o vértice aqui nesse ponto, que eu vou chamar, sei lá, de ponto A, a gente consegue desenhar um ângulo que está inscrito no arco de medida 2A. Vê se você concorda, né? Já tem uma das cordas que é lado desse ângulo. Se você ligar o ponto A no ponto B, você traça uma outra corda usando pontos que já estão marcados na figura, né? Não é nenhuma construção mágica. Eu estou reaproveitando as informações que o enunciado deu. E esse ângulo de vértice A, de novo, ele também está inscrito no arco 2A, e, portanto, essa medidinha aqui, ó, vai ser igual a A também. Agora, quando você traçou essa corda B, eu quero que você perceba que você também desenhou um ângulo virado agora para o vértice B, que está enxergando o arco de medida 2B, o arco verde. Como o ângulo inscrito tem metade da medida do arco, esse cara aqui, ó, tem medida Bzinho. Né? Metade do arco 2B, ele mede Bzinho. E eu quero que você preste um pouco de atenção agora no triângulo ABC. O que você consegue enxergar a partir do triângulo ABC? Você consegue enxergar isso aqui, ó. Tem aqui esse segmento que vem lá do ângulo de 40, tem o vértice A do triângulo,
né? E tem o BC aqui fora. BCA. Esse é o ângulo que a gente marcou, que vale Azinho, porque ele enxerga o arco azul. Esse é o ângulo que a gente marcou, que vale Bzinho, porque ele enxerga o arco verde. E veja se você enxerga que esse ângulo aqui é ângulo externo desse triângulo, é ângulo externo do triângulo ABC. E ângulo externo tem sempre medida igual à soma dos ângulos internos. Então, essa soma é A mais B. Só que, gente, lembra que o A e o B, né, desse exercício, eles apareceram como uma divisão do ângulo X. Então, esse X, que é o ângulo que a gente está procurando, né, no final das contas, ele é igual a A mais B. O A e o B são as partes que formam o ângulo X. Então, esse cara aqui, na verdade, é X. Beleza? Vou marcar esse cara aqui como ângulo X. Ah, agora a gente tem um caminho interessante até a resposta, concorda? Porque esse ângulo X, que veio do ângulo externo do triângulo ABC, ele é OPV com esse ângulo X de baixo. E esse ângulo X de baixo completa, olha que interessante, o triângulo ADC. Que sendo um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos dele tem que dar 180 graus. Então, o X que a gente tirou ali de cima, o X mais 40, que a gente tinha marcado lá no começo do exercício, e o 30 graus, que veio como informação do enunciado, juntos somam 180. 2x mais 70 dá 180, o 2x é 110, e, portanto, esse x tem que ser 55 graus. Tá bom? Então, é um exercício um pouquinho mais difícil, em que a gente precisa descobrir como é que a gente usa essas pontas do quadrilátero, né? E a ideia principal é que você consiga associar esses arcos que estão dentro do exercício, que estão dentro do triângulo, né? Aproveitando essas medidas em outras partes da figura. Essa é a vantagem de a gente trabalhar com circunferências, né? Você tem mais recursos para você imaginar onde esses ângulos se encaixam, tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.